Vamos falar sobre o livro de Malaquias. Pensa só, é a última palavra do Antigo Testamento. Uma mensagem super poderosa que não só encerra uma era, mas prepara o terreno para tudo que vem depois. É, literalmente, a ponte entre a antiga aliança e a nova. Então, vamos mergulhar nessa história. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Tenta imaginar a cena. Por séculos e séculos os profetas falaram, mas aí, depois de Malaquias, vem um silêncio profundo de 400 anos. A pergunta que fica é: o que era tão importante para ser a última mensagem antes de uma pausa tão longa? Para a gente sacar a mensagem, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século V a.C. Os judeus tinham voltado do exílio na Babilônia, o templo em Jerusalém já estava reconstruído, sabe, tinha uma esperança no ar. O problema é que essa esperança, ela não durou muito. Sabe aquele fogo todo, aquela paixão da reconstrução que a gente viu com os profetas Ageu e Zacarias? Pois é, simplesmente apagou. O que sobrou foi uma sociedade que estava lidando com um cansaço espiritual gigante, onde a religião virou só mais uma formalidade, uma coisa feita por obrigação. E é aqui que Malaquias se torna único. O livro não é um monólogo, sabe? Ele é todo estruturado como uma série de debates, quase uma discussão de relacionamento entre Deus e um povo que estava cético, desiludido. Deus faz uma afirmação e o povo vem logo em seguida com uma pergunta bem desafiadora. E essa é a primeira queixa que eles jogam na mesa. É uma pergunta que vem carregada de dor, de dúvida. Eles olham para a situação deles e basicamente estão dizendo: cadê a prova do seu amor? Porque olhando daqui, a gente não está vendo nada. A resposta de Deus é muito interessante. Ele não foca nas circunstâncias do momento. Ele volta lá no começo da história deles. Ele lembra da sua escolha soberana, fundamental de Jacó em vez de Esaú, que é a origem de Israel. O ponto aqui é o seguinte: o amor de Deus é a base da existência deles como povo, mesmo quando eles não conseguem sentir isso no dia a dia. A partir daí, a lista de problemas só aumenta. Esse slide aqui resume os pontos centrais. O sacerdócio, que deveria ser o guia espiritual, estava totalmente corrompido, oferecendo o que tinha de pior para Deus. A base da sociedade, que é a família, estava sendo destruída pela infidelidade. E para completar, a comunidade estava segurando o que era de Deus, o que mostrava a falta de fé e de gratidão deles. Mas, olha que interessante, no meio de tanta bronca, de tanto aviso, Malaquias entrega uma das profecias mais importantes de todas, uma promessa que se tornaria a grande virada na história da redenção, conectando o Antigo e o Novo Testamento de uma forma direta. E essa é a grande promessa que fecha o Antigo Testamento. Antes que o próprio Senhor venha para julgar e restaurar tudo, ele vai mandar alguém na frente, um precursor, com a mesma força e o mesmo espírito do profeta Elias, para preparar o coração do povo. O Antigo Testamento se encerra com essa baita expectativa no ar. E essa linha do tempo aqui é fantástica. Ela mostra direitinho como essa profecia atravessa os séculos. Depois de 400 anos de silêncio, quem aparece no deserto? João Batista. E o Novo Testamento diz com todas as letras que ele é esse mensageiro. E logo depois, Jesus entra em cena purificando o templo, atacando exatamente o mesmo tipo de corrupção que Malaquias denunciou lá atrás. Então a chegada de João Batista e Jesus foi o começo da resposta. Mas a narrativa da Bíblia aponta para uma solução muito maior, muito mais completa para aqueles problemas todos de Malaquias. A resposta definitiva não seria uma reformazinha, mas uma transformação total do mundo que a gente conhece como o reino milenar. Essa ideia vem principalmente do livro de Apocalipse, tá? Então agora a gente está dando um pulo da história lá para a profecia do fim dos tempos. A ideia é de um período de 1000 anos, literais mesmo, em que Cristo vai governar diretamente aqui na Terra. É a época em que todas as promessas de um mundo restaurado finalmente vão se cumprir de um jeito físico, que dá para ver e tocar. E quando a gente compara os dois, nossa, o contraste é absurdo. Cada problema que Malaquias apontou tem uma solução perfeita no milênio. A liderança corrupta é substituída pelo governo justo de Cristo. A injustiça social dá lugar para a equidade divina. E a apatia espiritual é vencida, porque todo mundo vai conhecer a Deus. É a resposta final e definitiva. E não é só uma ideia abstrata, não. As profecias falam de mudanças bem concretas. O fim das guerras, a natureza sendo curada, as pessoas vivendo muito mais tempo, Israel finalmente cumprindo seu papel e, o mais importante, justiça sendo aplicada na hora, de forma perfeita pelo próprio rei. Mas a história ainda não acaba com os 1000 anos. Esse período, por mais incrível que seja, na verdade é o penúltimo ato.
Ele serve para preparar o palco para o último passo da criação rumo ao seu destino eterno. E aqui tem uma parte bem misteriosa da profecia. Mesmo depois de 1000 anos de paz, a Bíblia diz que Satanás é solto por um tempinho e, pasmem, ainda encontra seguidores. O ponto teológico aqui é mostrar de uma vez por todas que o problema do pecado está no coração humano e por isso é necessária uma purificação final, absoluta. Esse processo final é descrito em etapas bem claras. Depois da derrota definitiva do mal, a estrutura da criação atual, que está marcada pelo pecado, é desfeita, purificada pelo fogo, e a partir daí tudo é feito de novo, do zero. Essa passagem de Apocalipse é uau! É o clímax de toda a história bíblica. Não é uma reforma do mundo antigo, é uma recriação completa. Um lugar onde não existe mais morte, nem sofrimento, nem pecado. E a comunhão com Deus é direta, perfeita. Então, o ponto principal é esse. A história que começa com a denúncia de Malaquias sobre altares profanados e corações infiéis lá numa pequena nação se expande para uma história cósmica de redenção que termina com a renovação do universo inteiro. É uma jornada da corrupção para a perfeição eterna. E isso nos traz ao fim. Desde a briga de Malaquias com a infidelidade do seu tempo, até a visão de João de uma nova criação, o fio que conecta tudo é a questão da fidelidade. Isso nos leva a pensar, em meio aos desafios do nosso tempo, do nosso dia a dia, o que significa ser verdadeiramente fiel.